Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso curso de protocolos de segurança do paciente. Estamos no módulo 5, Segurança na Medicação. A meta 3 da Organização Mundial de Saúde é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Coloquei aqui para vocês o processo geral de uma farmácia hospitalar, como deveria funcionar. Claro que a gente sabe que nem todos os locais serão descritos dessa forma aqui que eu coloquei para vocês. Primeiro, o médico faz a prescrição, o farmacêutico, validação da prescrição, técnico de farmácia, preparação e dispensa, assistente operacional, transporte e entrega, o enfermeiro confirma a prescrição, o enfermeiro faz a preparação e o enfermeiro faz a administração. Médico, enfermeiro e farmacêutico, monitoração e vigilância. Esse aqui é um sistema que nem todos os locais terá o farmacêutico fazendo a validação da prescrição, o enfermeiro realizando a preparação da medicação. A gente sabe que quem realiza a preparação dos medicamentos em muitas instituições são os técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. E a administração também, nem sempre é realizada pelo enfermeiro. Muitas das vezes é pelos técnicos e auxiliares de enfermagem. Prescrição médica, que eu acho que eu coloquei aqui como um ponto, que são os nossos desafios, né, aí dentro das instituições. Primeira coisa, a tecnologia, sistemas de prescrição eletrônica ineficientes na prática diária. Lembrando que sistema eletrônico, ele deve ter aquela assinatura digital integrada dentro do sistema. E muitas das vezes a instituição implanta um sistema informatizado, mas que ele não é eletrônico. Por quê? Porque não tem a assinatura digital dos profissionais. Porque a gente sabe que tem um custo aí bastante elevado para que isso aconteça. Então, a tecnologia, ela é um desafio, porque como que eu vejo isso? Sendo auditora de sistemas, quando eu entro dentro do hospital e começo a olhar para a tecnologia que aquele hospital implantou ali, que são esses sistemas, a gente começa a perceber que todos, de uma forma geral, têm muito ainda o que melhorar. Por quê? Porque se perde muitas das informações. E são sistemas que, às vezes, ficam fragmentados dentro da instituição. Então, às vezes, a enfermagem não consegue fazer a evolução. Lá no faturamento, não se consegue ter totalmente o prontuário completo e integrado ali, né? Fica tendo falhas nesse fechamento de conta, por exemplo. Na farmácia, há um descompasso muito grande na hora que vai inserir o cadastro de materiais e medicamentos hospitalares dentro desses sistemas, que vai refletir lá no financeiro da instituição. Isso é muito nítido quando a gente faz auditoria dentro dos hospitais. Então, o que eu deixaria de sugestão? Quando você for implantar um sistema de tecnologia, verifique primeiro se esse programa vai atender a instituição de uma forma geral, ou se somente vai atender alguns setores e não vai conseguir integrar todos os outros, porque isso é muito comum da gente ver. Então, muito cuidado nesse ponto, porque são sistemas extremamente que têm uns valores muito altos. E aí você fica aí com esse sistema parado, não funcionante em todos os setores do hospital. Prescrições manuais e letras ilegíveis que possam induzir os erros. Ainda, muitos hospitais têm prescrição manual, que gera um problema muito grande, porque aumenta muito mais a ocorrência de eventos adversos com essa prescrição. Às vezes, o médico tem uma letra ilegível que não dá para os técnicos em farmácia entender o que está escrito ali.
às vezes há muita confusão na questão da dosagem do medicamento. Então, muito cuidado ainda para aquelas instituições que têm prescrição manual. Você vai demandar de outros profissionais ali fazendo triagem, como, por exemplo, colocar um enfermeiro como barreira de prescrição, colocar um farmacêutico clínico também acompanhando, mais um farmacêutico de triagem de prescrição. Então, no resumo, a prescrição manual ela vai te dar assim, um trabalho muito maior do que você investir aí em um sistema informatizado. Dificuldade do médico em conhecer sistema e dificuldade com a tecnologia. Quando eu passo a auditoria, às vezes eu percebo as pessoas falando assim, muitos médicos não fazem a prescrição informatizada. Eles ainda prescrevem manualmente. Aí eu pergunto, o médico sabe mexer no computador? Aí as pessoas respondem assim, claro que sabe, faz 70 anos que ele trabalha aqui, faz 50 anos que ele trabalha nessa instituição. Isso não quer dizer nada. Né? O médico, muitas vezes, ele não sabe mexer no computador. Faça uma pesquisa na sua instituição dos médicos que estão fazendo prescrição manual. Muitas das vezes, esses médicos não sabem mexer no computador, só que ele não admite que ele não sabe mexer. Então, ele vai continuar fazendo manual até que alguém sente ao lado dele e explique item a item de uma forma mais específica, com bastante paciência. Então, a gente precisa entender aí o que está acontecendo na minha instituição em relação a essas prescrições. Desconhecimento das dosagens, forma farmacêutica, interações medicamentosas e alergias. Muitas das vezes, eu como farmacêutica e como enfermeira, já peguei várias prescrições de dosagens erradas, nomes de medicamentos errados, medicamentos que fazem ali grandes interações já conhecidas, só que não é todos os médicos que têm o conhecimento profundo sobre farmacologia. Infelizmente, a nossa formação ela é muito falha, né? Também tanto quanto o enfermeiro tem uma deficiência grande aí na questão do conhecimento de farmacologia, diluição, interação medicamentosa. Então, tudo isso compromete muito a assistência ao paciente. Então, existem alguns sistemas que você consegue configurar o sistema para te ajudar produzindo alertas no sistema. Na hora que o médico vai prescrever, o sistema gera um alerta para ele. Então, tudo isso são informações aí de extrema importância na hora de você fazer um padrão de utilização desses sistemas. Instruções de uso inadequadas à equipe de enfermagem e ao paciente. Muitas das vezes, o médico faz uma prescrição e ele quer que a enfermagem, por exemplo, troque a via de administração do medicamento. Isso é muito comum. Como que eu enxergo isso sendo farmacêutica? O medicamento foi testado lá na indústria farmacêutica, no seu desenvolvimento, né? Ele foi testado para várias vias. Porém, aquela via que ele foi disponibilizado no mercado é a via que melhor tem absorção depois de vários estudos. Concluindo, não se administra medicamento que não esteja na sua embalagem por aquela via que o médico quer. Isso a gente precisa aprender, enquanto profissional de saúde, ter discernimento da nossa prática diária. Eu digo assim que a gente assume muitas responsabilidades que não está no nosso código de ética profissional. Então a gente precisa aprender a dizer não. Se o doutor quer que você administre, por exemplo, um Voltaren que é IM e V, não o faça. Entregue na mão dele e faça, doutor, faça o senhor mesmo. Eu não vou fazer. Porque a gente tem esse respaldo do nosso conselho. Então, a gente precisa entender o que tem nessa prescrição médica para a gente saber o melhor cuidado
e a melhor técnica e a melhor compreensão ali do que eu vou fazer no meu paciente. Então, bastante atenção nesse ponto. Erros relacionados à medicação. Quais os tipos de erros que a gente tem? A gente precisa entender os maiores erros relacionados a que são esses eventos estão ligados à medicação. Por quê? Porque a medicação, eu digo assim que a dose que cura é muito próxima da dose que mata. Então, se você tiver um erro de uma administração de um medicamento errado, você pode lesionar o paciente de tal forma que possa ser irreversível. Ou mesmo você causar a morte desse paciente. Então, é muito rápido. Uma dosagem de medicação, ela é muito séria na hora que você vai administrar. Você, enquanto enfermeiro, profissional de saúde, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, você precisa de ler e entender o que você está fazendo no seu paciente. Então, quais são os erros que nós temos na parte de medicação? Erros de prescrição, erros de transcrição. Hoje, a transcrição não é realizada, não é aconselhada a ser utilizada, porque quando você transcreve uma prescrição médica, pode acontecer erro. E aí o profissional farmacêutico também responde, né, juridicamente e eticamente por essa transcrição. E aí você tem um aumento das chances de erro nessa transcrição, principalmente na questão da dosagem. Então, não é aconselhado você fazer transcrição de prescrição. Mas, se acontecer, quem faz é o farmacêutico. Erros de distribuição, dispensa e dispensação. Erros de preparação e erros de administração. Então, aqui eu elenquei os mais comuns erros que a gente tem aí notificados. Erros de prescrição. Seleção incorreta do medicamento de acordo com contraindicações, alergias conhecidas ou outros fatores. Monitorização, dose, via de administração, concentração, velocidade de infusão, instruções de uso inadequadas feitas pelo médico, prescrições ilegíveis ou que possam induzir a erro. Esses erros de prescrição, tudo isso aqui envolve e tem que ser notificado como erro de prescrição. Via de administração, a dose, que é muito comum, a concentração, né, daquele medicamento. Então, tudo isso são erros de prescrição. Erro de transcrição. Equívocos na transcrição da prescrição médica manual para o sistema de prescrição eletrônica. Também é muito comum a prescrição manual ser digitada no sistema por outra pessoa. Aqui também acontece esses erros na hora de transcrever o nome do medicamento, a dosagem, a via. Então, tudo isso acontece. Erros de distribuição, dispensa e dispensação. São erros que ocorrem no momento da dispensação dos medicamentos pelos serviços farmacêuticos, né? Aí pelas farmácias hospitalares. Doses diferentes das prescritas, diferentes formas farmacêuticas e apresentações dos medicamentos. Outro medicamento diferente do originalmente prescrito. Isso é muito comum de acontecer. Às vezes, o médico prescreve o nome do medicamento de referência. Às vezes, o hospital só compra o medicamento do princípio ativo, com o nome do ativo. Então, isso acontece muito no dia a dia. Então, a gente tem que ficar bastante atento aí nessa questão dessas prescrições. Isso acontece principalmente quando a prescrição é manual. Porque quando é no sistema, você consegue configurar um sistema para que o médico só acesse aquele medicamento que você fez a sua compra, por exemplo. Erro de preparação, medicamento incorretamente formulado ou manipulado
antes da administração, que seria uma reconstituição, uma diluição incorreta, associação de medicamentos física ou quimicamente incompatíveis. É muito comum, quando eu vou ministrar